Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje terminei então todos os testes possíveis e imaginários, pelo menos aqui na minha mente, em relação à nova máquina da Minix que é a NGC1 e está mesmo aqui à vossa frente, neste momento a utilizar estes dois monitores e é um mini computador Windows. Queria aqui, antes de irmos para a review, salientar que a Minix neste momento tem uma gama bastante vasta, digamos assim, estamos a falar de 10, 12 máquinas, não tenho bem certeza, mas se eu estiver enganado, algum de vocês desse lado há de me corrigir lá em baixo nos comentários. No entanto, são praticamente todas Android, máquinas Android, ou mini computadores Android, ou media players Android, como vocês queiram chamar. No entanto, o ano passado, por esta altura, mais ou menos, a Minix lançou uma máquina para o mercado, que é a Minix Z64 Android, lançou também uma versão, Windows, lançou também uma versão Android, assim é que é, mas que hoje não vamos falar na versão Android, vamos apenas falar na Windows, que eu continuo a achar, um ano depois, que é uma excelente compra em termos de preço-qualidade, em que nós, a um preço reduzido, ou seja, um preço, digamos assim, aceitável. Não digo reduzido porque também não é meia dúzia de questões, mas aceitável. Conseguimos equipar ou uma sala de aula, ou conseguimos equipar um escritório, ou conseguimos equipar um quarto do miúdo, por exemplo, que ando na escola e preciso fazer trabalhinhos de casa, etc, etc, fazer um browse na internet e por aí fora. E aqui estou-me a lembrar do Sérgio, não que ele seja um miúdo, porque ele é mais ou menos da minha idade, ou talvez mais velho. O Sérgio utiliza, para além de produtividade, também e estou a falar no Sérgio porque a gente fala muito no canal em relação à Z104 que ele comprou ano passado, e o Sérgio utiliza também para multimédia. Apesar de as máquinas Windows não serem a minha escolha para multimédia, alguns as utilizam e eu aceito completamente porque é mesmo assim, cada um utiliza como quer. No entanto, não fugindo muito no tópico, é uma máquina que eu continuo a achar super aceitável e uma escolha espetacular a um preço, mais uma vez, reduzido. Aqui estamos a falar de uma máquina, a meu ver, mais uma vez, e aqui é a opinião de um caramelo que está aqui deste lado do ecrã, como sempre, a meu ver, isto é uma máquina premium, ou seja, um mini computador premium. E para ser sincero com vocês, meus amigos, depois das 30 ou 40 boxes, aliás, mais de 30, devemos estar perto das 40 boxes ou mini computadores que eu fiz a análise aqui no canal, esta é a primeira que me aparece assim. Não só pela qualidade dos componentes internos, mas também pela qualidade em geral de construção. É o primeiro mini computador que eu vejo com este nível de qualidade. E atenção, quando se fala em termos de qualidade, entramos aqui num patamar que tem, como tudo na vida, prós e contras. E isto leva-me a fazer um vídeo a seguir, assim que publicar este, em que eu vou tentar também, para ajudar alguns que estejam indecisos, a fazer aqui um comparativo de preços, porque não é uma máquina barata, não tem nada a ver com a Z64 que a gente viu. Para aqueles que já viram o anúncio da Minix oficial, já estão a ver os preços, estamos a falar cerca de 400 euros, portanto não é. Mas também não se assustem, porque nós vamos fazer um comparativo e ver realmente se esta máquina serve ou não e para quem é que serve, porque não é uma máquina para toda a gente. Isso digo-vos já de caras, não é para toda a gente. Não pela parte financeira, mas pelas necessidades e custo-benefício que a gente também tem que analisar estas situações. Se bem que é uma coisa que eu não me gosto de meter muito, esta foi um desafio para mim em termos de review e será também um desafio para mim tentar descobrir, e está a ser, não é? Não foi, está a ser um desafio descobrir onde é que ela se encaixa no mercado, em que segmento é que ela conseguirá vingar ou não, e aí também vou pedir a vocês uma ajuda em relação aos comentários lá em baixo. Roberto, acho que não faz sentido isso que tu disseste, acho que faz sentido assim assado, tarará, por aí fora, o habitual, e que a gente tenha aqui uma discussão agradável e que cheguemos todos a ter mais, digamos assim, mais conhecimento das opiniões uns dos outros e onde é que esta máquina chegará. Não me querendo alongar muito mais com esta, então, meus amigos, ficamos com este vídeo que vai bater principalmente na qualidade da máquina e na performance deste dispositivo, ou da máquina, como vocês queiram chamar, um mini computador, e então de seguida farei também um vídeo em que tentarei partilhar pelo menos a minha visão da máquina e aí, mais uma vez, eu vou tentar não me esquecer de colocar aqui o link assim que esse vídeo estiver disponível e que vocês possam também partilhar a vossa visão, porque isto é mesmo, e aqui desculpem lá estar a meter isto ao barulho nesta review, mas é mesmo assim, há uma pessoa aqui deste lado que tem uma visão, mas existem não sei quantas mil pessoas, e neste momento o canal tem 3.400 seguidores, portanto um grande thumbs up para vocês todos, e todos nós, com a nossa visão, se contribuirmos, ficaremos todos mais ricos, não em termos de dinheiro, obviamente, mas mais ricos em termos de conhecimento e partilha de experiências. E mais uma vez, desculpem estar aqui nesta intro a partilhar isto, mas saiu e já sabem como é que meus vídeos são assim, não há cortes e siga para a frente. Meus amigos, dito isto, vamos já de seguida para a review da NGC1, que está aqui prontinha para ser partilhada com vocês e vamos já de seguida para o vídeo. Como sempre, espero que gostem e vejo daqui uns segundinhos. E
E aqui estamos nós com a última máquina da Minix, o NGC1, que conta com o CPU Intel 4 Core Celeron N3150, a gráfica Intel HD integrada, 4 GB de RAM DDR3 e 128 GB de armazenamento SSD, com o Windows 10 versão Home Edition 64 bits. E em relação à nossa habitual e rápida experiência de unboxing, assim que abrimos a embalagem vamos encontrar o NGC1 no topo e este mini PC esteticamente está simplesmente um espetáculo. Uma caixa de metal que se assemelha tanto no aspecto como no toque ao brushed aluminium, muito robusta e bem pesadita como podem imaginar. Vamos encontrar também duas antenas externas com conexão SMA, um adaptador de corrente, um cabo HDMI e a habitual documentação. E em termos de tamanho, o NGC1 é muito similar à Minix New U1, sendo o NGC1 um pouco mais alto, mas em termos de qualidade de construção não há nenhuma outra box ou mini PC que eu tenha testado até o momento que tenha este nível de construção. E eu acho o plástico das boxes Minix de boa qualidade, mas aqui estamos a falar de uma caixa robusta, toda ela metálica. E a única coisa que eu tenho semelhante é mesmo o meu Mac Mini, que já agora este é um modelo late 2012 e seta 2.3 quad-core. Mas, como eu estava a dizer, o material é muito idêntico mesmo. O NGC1 tem uma cor mais escura, mas o aspecto e mesmo o toque é mesmo muito semelhante. E tanto é que quando toco nos dois é muito difícil diferenciar o material utilizado na construção destas duas máquinas muito bem conseguidas esteticamente. Estão mesmo um espetáculo. Mas avançando na parte frontal encontraremos a habitual luz azul quando a máquina está ligada, do lado esquerdo as duas antenas externas e o cadeado Kensington, do lado direito um botão Power e 3 portas USB 3.0, atrás um jack para headphones, mini DisplayPort, HDMI 1.4, Optical Out, RJ45 Gigabit e entrada de corrente, no topo o logo da Minix e na parte de baixo 4 pés de borracha. E normalmente não abro os dispositivos que analiso, mas este não tem nada a ver com a categoria de máquinas que têm passado aqui, estava curioso para ver o interior. E depois de remover os 4 pés de borracha e os parafusos que se encontram por baixo, conseguimos então ver os componentes e verificar que é possível fazer o upgrade à RAM e ao disco caso seja necessário no futuro. E isto poderá ser útil para lhe dar mais uns aninhos de vida. Agora, para ligar o NGC1 utilizei a porta HDMI para o primeiro monitor e o mini DisplayPort para o segundo monitor. E assim que ligamos pela primeira vez, vamos então encontrar o guia de instalação do Windows 10 e em poucos minutos estamos prontos a utilizar a máquina. Em termos de sistema operativo, traz o Windows 10 Home Edition 64 bits ativado e em termos de armazenamento temos cerca de 100 GB livres no SSD. E avançando agora para alguns benchmarks nos testes de rede utilizando uns adaptadores de Powerline como é habitual, em Wi-Fi conseguimos 85 megabits por segundo de download e 20 megabits por segundo de upload e na ligação RJ45 100 megabits de download e 20 de upload, atingindo assim o máximo da minha ligação. E os adaptadores que estou a utilizar neste momento são os de Volo Powerline com ligação Gigabit e Wi-Fi AC e para a review completa cliquem no cartão do canto superior direito deste vídeo. E avançando nos testes de velocidade de disco conseguimos um máximo de 350 MB de leitura e 110 de escrita. No Geekbench 3, 869 em Single Core Score e 2846 em Multi-Core Score. No 3D Mark Score iStorm Extreme 14850 e para testar a ligação USB 3.0 utilizei o SSD Samsung 850 EVO numa caixa Inatec e conseguimos atingir cerca de 370 MB tanto em escrita como em leitura. E finalmente utilizei também um teste de stress ao CPU de forma a puxar pelos 4 cores ao máximo durante cerca de hora e meia e como podemos ver sem thermal throttle ou qualquer outro problema de aquecimento. E avançando agora para uma utilização real, tive uma experiência muito boa na área da produtividade e multitasking. Com as aplicações do Office como Word, Excel e PowerPoint não senti nenhuma dificuldade na máquina e o mesmo aconteceu nos testes de navegação na internet, gestão de e-mails e por aí fora, que obviamente esta máquina consegue utilizar sem dificuldades nenhumas. Em termos de jogos, o NGC1 tem uma gráfica Intel HD integrada e consegue correr qualquer jogo da loja Windows como Cloud Raiders ou Asphalt 8 Airborne, mas por outro
outro lado, em relação a jogos para desktop, não se pode esperar muito desta máquina. Consegue jogar alguns clássicos ou jogos que não sejam intensos a nível gráfico e não mais que isso. Eu testei com o Toybox e o Worms Crazy Golf e correram muito bem, mas na minha opinião este tipo de jogo é o limite que podemos apontar para esta máquina. E como podemos também imaginar em termos de Game Stream, 5 estrelas e sinceramente não estava à espera de menos. Dei umas voltas com o Grid Autosport e a experiência foi muito boa, aliás, como vocês podem ver mesmo aí desse lado do ecrã. E apesar de pessoalmente eu preferir máquinas Android para o meu consumo multimédia, tenho consciência que uma boa parte da comunidade utiliza máquinas Windows não só para produtividade, mas também para entretenimento. Portanto, instalei o Kodi, última versão disponível, 15.2 no momento da gravação, é claro, e nos meus testes consegui correr sem problemas o Big Bug Bunny Tears of Steel até 4K com o codec H264, sendo o único ficheiro que eu não consegui correr a sample Singtel a 1084K com o codec H265, que me deu sempre um ecrã verde com alguns artefactos. No entanto, no Plex, para além de correr o Big Bug Bunny Tears of Steel até 4K, correu também a versão 1080 do Singtel na perfeição. E correu também a versão 4K, mas esta com muitas paragens. E aqui a minha conclusão é que este será um problema ou de codecs ou de drivers, portanto poderá ser algo que eu tenha de instalar para correr tudo na perfeição. E como eu mencionei, eu não utilizo o Windows para consumo multimédia e poderá aqui estar-me a faltar qualquer coisa. E como disse há pouco, apesar de eu pessoalmente não ver esta máquina como uma máquina de consumo de multimédia, consigo sem dúvidas ver esta máquina como um servidor de multimédia, especialmente utilizando o Plex. E fiz o teste com 4 dispositivos móveis em simultâneo e da esquerda para a direita estamos a falar do G-Smart Classic, Oppo Speed 7 Plus com Android Lollipop, iPhone 6, iPad Mini 2 com iOS 9 e a rodar Big Bug Bunny Tears of Steel e Singtel simultaneamente sem grande esforço por parte do computador, atingindo o CPU cerca de 70 a 80% de utilização apenas quando utilizando também o computador para visualização, mas tudo com resultados muito bons. E daí eu conseguir ver esta máquina num escritório para produtividade, enquanto que no background serve multimédia para todos os outros dispositivos que temos em nossa casa. E em conclusão, pessoal, as coisas que eu gostei mais foram então a excelente qualidade de construção que a Minix deu a esta máquina, e aqui de sublinhar novamente que não se compara com qualquer outra máquina que tenhamos visto aqui no passado em termos de boxes ou mini computadores. Também a capacidade de usar 2 monitores e claro consegue utilizar um monitor 4K a 30 Hz, mas que eu não tenho forma de testar aqui. A rápida ligação Wi-Fi e RJ45, um SSD rápido e finalmente a capacidade de podermos fazer upgrade à RAM ou SSD daqui a uns anos se necessário. Por outro lado, nas coisas que eu gostei menos, honestamente não encontrei nada que eu não gostasse nesta máquina. Tive uns pequenos problemas para rodar ficheiros H265 no Kodi, mas isto tudo relacionado com software e azelice minha no Windows. Portanto, a máquina não tem culpa. E chegamos então assim ao fim de mais uma review, desta vez do Minix NGC1 mini computador Windows. Espero que tenham gostado do vídeo. Se assim foi, não se esqueçam daquele habitual thumbs up. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vejo-vos no próximo.